Eu amo ver bastidores de filme, se você tá aqui é porque eu acho que você também ama, né? Então bora ver como que foram filmados os filmes indicados a melhor filme no Oscar 2025. Porque afinal de contas não se fala em outra coisa agora. Ainda mais com a felicidade que a gente tá tendo, né? Com uma produção brasileira sendo indicada a melhor filme. O filme Ainda Estou Aqui, baita de um filme, e eu vou falar como ele foi filmado também. Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e entregar esse vídeo aqui para mais pessoas e vem comigo nessa viagem pelo cinema. Começando com o filme Anora, do diretor Sean Baker. Esse filme é uma comédia dramática muito interessante que se passa em Nova York, no Brooklyn, e tá concorrendo a outras 5 categorias no Oscar. E a maneira como ele foi filmado foi justamente para trazer uma pegada bem realista e imersiva, pra gente se sentir parte das situações que estão acontecendo ali. Então ele foi filmado em locações reais, usando muita luz natural e inclusive com um elenco misto entre atores profissionais e atores amadores. O Sean Baker gosta de capturar a vida do jeito que ela é, então ele usa muito esses artifícios nos filmes dele. As câmeras usadas para filmar o Anora foram a Red Komodo e a Sony FX3, as duas principais. São duas câmeras extremamente flexíveis e extremamente conhecidas do mundo do cinema independente. Você vai perceber que a maioria dos filmes usa uma outra marca de câmeras, a Arri, mas o Anora se diferencia por usar câmeras da Sony e da Red. E você vai perceber no filme um uso bastante extenso de lentes grande angular para trazer essa proximidade e mostrar bastante coisa em volta das pessoas, gerando até uma sensação de intimidação em algumas cenas. Toda a iluminação que foi usada na direção de fotografia foi pensada para gerar bastante contraste e um tom bastante dramático nas cenas. Como eu falei, usaram muita luz natural e a luz dos ambientes onde o filme foi gravado, usando alguns painéis de LEDs ali para complementar a iluminação e ficar, né, com um toque mais realista e profissional. E eles levaram isso para pós também. Durante a edição, o color grading das cenas foi feito de uma maneira bem minimalista, bem sutil, só para reforçar aquilo que já tinha sido capturado. E a ideia é ser bem realista nesse filme, pra valer. Agora indo para um lado bastante diferente, vamos falar do Brutalista. Esse filme foi dirigido pelo Brady Corbett. Eu nem sei se é esse a pronúncia do nome dele. Eu não sei se é Corbett ou Corbett. Não vou falar por via das dúvidas, senão os caras vão começar a descer o cacete nos comentários. Ele é um épico que acompanha a vida de um arquiteto imigrante ao longo de 3 décadas que ficam ali perto da década de 50. É logo no pós-guerra ali, depois da Segunda Guerra Mundial em diante. Então é um filme de época que tem esse contexto da Segunda Guerra Mundial porque tem a ver com a fuga do Holocausto, né? O arquiteto indo para os Estados Unidos, enfim. E é muito interessante porque fica muito claro a passagem de tempo e a mudança dos ambientes de uma forma bem gradual na fotografia e no design de produção do filme. Eles usaram câmeras Arri Alexa Mini LF, e essa é uma das câmeras queridinhas de Hollywood, você vai perceber, e toda a iluminação do filme foi planejada para recriar cuidadosamente a estética dessa época. Filme de época tem esse desafio, a estética, as luzes, o ambiente tem que parecer, não é só as roupas e os objetos, a iluminação conta um ponto muito importante nisso também. E eles usaram muitas fontes de luz quente, porque é o que era usado na época, muita luz incandescente, e na pós-produção eles usaram o mesmo software que você pode usar aí no teu computador, o DaVinci Resolve, para fazer o color grading e deixar todas as cenas com esse contraste bastante forte, bastante marcado, que é característico também de filmes de época. E no fim isso evoca bastante a nostalgia da década de 50, né? Só que tudo isso foi sendo moldado para cada período de tempo e para cada local onde o filme vai se desenvolvendo. E é muito interessante assistir o filme inteiro para perceber essas mudanças. E algumas cenas do filme foram rodadas em película 35mm para trazer ainda mais essa estética nostálgica. E tem uma curiosidade interessante porque esse filme teve um uso bem extensivo de inteligência artificial, o que, claro, no fim das contas gerou algumas críticas também, né? Mas a real é que eles usaram a IA para melhorar um pouquinho a entonação do sotaque dos atores. Afinal de contas, estamos falando de personagens húngaros vivendo num contexto americano, né? Mas também usaram a IA no começo do filme, quando tem algumas ilustrações do arquiteto, que basicamente eles geraram a base dessas ilustrações usando IA e depois o ilustrador profissional foi lá e redesenhou a partir dessas ideias que a IA gerou. Bem interessante, né? Agora, se tem um filme que sabe criar tensão, esse filme é Conclave, do Edward Berger. O contexto da história é que se passa numa eleição de um novo papa. Então, as filmagens precisam representar o contexto
e o ambiente do Vaticano, a Capela Sistina, os ambientes que evocam esse contexto da eleição do Papa, né? E para ter mais controle e mais liberdade artística também na direção de fotografia, a produção do filme recriou esses ambientes em estúdio. Eles não filmaram no Vaticano, eles filmaram fora de lá, fazendo réplicas do ambiente para poder ter a liberdade de iluminar da maneira que eles queriam, porque a iluminação conta bastante nesse filme para criar essa tensão, esse mistério. A diretora de arte Suzy Davis conta que eles levaram 10 semanas para recriar esses ambientes em estúdio, para daí sim poder filmar. E eles usaram a Arri Alexa 65 para fazer a captura das imagens desse filme. A mixagem do som desempenhou um papel muito importante nesse filme, e eles usaram vários sistemas de microfones ocultos para conseguir capturar a ambiência do lugar, porque o Vaticano é um lugar gigante, com grandes construções, e o eco, a reverberação é bastante predominante lá, e eles precisaram recriar isso também, mas misturando um pouco de técnicas de produção e técnicas de pós. Um baita de um filme interessante, ainda mais se você parar para pensar nesses detalhes de como que eles fizeram a captura, né? E claro, a gente não pode deixar de falar de Duna, parte 2. Se no primeiro filme do Denis Villeneuve a gente já ficou de queixo caído com as paisagens desérticas, cara, no segundo então é mais louco ainda. É muito interessante de saber que eles fizeram as filmagens em vários lugares práticos. Então sim, eles foram pro deserto e usaram bem pouco recurso de gravação em estúdio, com tela verde e tudo mais. Isso não quer dizer que não tiveram efeitos visuais. Sim, muitos detalhes foram adicionados às locações utilizando VFX, mas a base era uma locação real. Então é bem interessante de ver essa questão da composição dos elementos digitais com coisas da vida real, né? Parte das filmagens rolou na Jordânia, outra parte no Emirados Árabes Unidos, em alguns outros desertos do Oriente Médio e também em Budapeste, na Hungria. E o grande desafio na filmagem de Duna era o calor. Eles precisavam manter os atores refrescados, não dá pra ter os atores suando o tempo todo, né? Então como que eles resolveram isso? Com ventiladores posicionados estrategicamente ali fora do quadro, mas de uma forma que mantinha os atores bem refrescadinhos. O diretor de fotografia de Duna, o Greg Fraser, inclusive vale muito a pena seguir ele no Instagram, que ele posta bastante coisa legal de backstage. Ele usou câmeras Arri Alexa 65 e também a Alexa Mini LF. Por quê? Porque ele precisava de Dynamic Range, alcance dinâmico, para conseguir capturar muito detalhe nas sombras e também nas partes claras, afinal de contas eles estavam no deserto, onde tem muita luz. E um detalhe muito interessante é que eles usaram várias lentes clássicas soviéticas, junto com essas câmeras que são câmeras de ponta, super tecnológicas. E o mais legal é que depois o filme foi distribuído em película IMAX 70mm, para garantir que a gente enxergasse cada detalhe capturado. Seguindo com os indicados, a gente tem o grande rival do Brasil, né? Emília Pérez. Um filme que mistura musical com drama, com crime, de um jeito bem interessante, né? E um detalhe importante é que as filmagens aconteceram na França, sendo que o filme se passa no México. E isso gerou um certo descontentamento no público, né? Tipo, pô, como é que vocês não foram pra lá filmar? Mas basicamente o diretor queria ter controle total sobre os ambientes e trabalhar com a equipe dele ali localmente na França, então ele preferiu ir por esse caminho. Como se trata de um musical, eles precisaram fazer uma pré-gravação das vozes dos atores, né, deles cantando e tudo mais, para depois sincronizar isso enquanto eles estivessem filmando. Muita gente acha que os atores estão ali performando ao vivo, mas não é não, é gravado. E na direção de fotografia foi colocado um desafio bem interessante. A luz precisava parecer que ela vinha de lugar nenhum, tipo, não era para ter uma única fonte de luz ou algo bastante marcado. Isso resultou numa estética muito diferente pro filme, dando uma sensação de sonho, né, uma pegada bem onírica para a história, sem fontes óbvias de iluminação. A gente não conseguiu encontrar exatamente quais câmeras que foram usadas na produção, isso não foi divulgado abertamente, mas dado o contexto e o conhecimento que a gente tem de outros grandes filmes, imagina-se que tenha sido algo no nível aí das câmeras Arri ou Red. Mas esse filme tem uma polêmica envolvendo inteligência artificial, porque ela foi usada para manipular a voz da protagonista. E aí muita gente também caiu matando em cima, porque, né, o uso acabou sendo bastante extensivo ao longo do filme. Aí gerou aquele negócio, até onde que a inteligência artificial deve mexer na atuação das pessoas ou não. Uma discussão para um outro vídeo, tá? Mas só para você pensar um pouquinho também. Mas agora falando do nosso favorito, é claro,
Ainda Estou Aqui, produção brasileira do Walter Salles. Esse é um filme que se passa ali na década de 60 aqui no Brasil e acompanha a história de um militante político que desapareceu durante a ditadura. E Ainda Estou Aqui foi filmado em várias locações aqui no Brasil mesmo, com uma iluminação bem próxima do natural e com um trabalho de direção de arte que ressalta bastante a nossa cultura. E a gente descobriu que eles usaram várias câmeras diferentes ao longo da produção. E uma das principais foi a Blackmagic Pocket 6K Pro, exatamente a mesma câmera que eu tô usando para filmar esse vídeo para vocês aqui agora. Só que em alguns momentos específicos do filme, a gente também tem o uso de câmeras analógicas, como na década de 70, que eles usaram câmeras Eton com lentes Panavision Primo e filmes, películas de 500 ASA. Isso resultou numa estética de grão bem forte, bem destacado, assim como nos momentos em que eles usaram câmeras Super 8, com os próprios atores operando essa câmera para dar uma ideia mesmo de que eram os personagens que estavam filmando do ponto de vista deles. Isso foi muito interessante. Já quando o filme vai se passando mais na década de 90, a escolha foi pelas câmeras Arricam e as lentes Leica Samilux, com um filme de 200 ASA para dar um grão um pouquinho mais fino e um pouco menos daquela estética pesada da nostalgia das décadas anteriores. E é muito interessante observar a direção de fotografia do filme, com os planos sequência que acontecem ali em vários momentos, a proximidade da câmera com os personagens, até a mudança dos enquadramentos, que no começo são mais abertos para ressaltar um pouco mais do ambiente, da vivência, e depois vai ficando cada vez mais fechado para focar nas emoções dos personagens e o que eles estão vivendo. E depois na pós, o color grading também preferiu ressaltar essa visão um pouco mais natural das imagens e não algo super estilizado. Foi feito bem com o objetivo de transparecer a nossa imagem, a nossa visão com relação a essas décadas anteriores. E sim, esse filme também teve efeitos visuais, especialmente, por exemplo, na casa onde se passa o filme, porque afinal de contas é um filme sobre uma família real e a casa onde eles moravam hoje já não existe mais, então eles encontraram uma casa parecida e através de manipulação digital deixaram a casa com a cara de como ela era antigamente. Uma baita de uma produção brasileira. A gente precisa assistir e torcer para que a gente traga esse Oscar para casa. Já imaginou que incrível que seria? Esse filme tem vários outros detalhes de produção bem legais, quem sabe a gente pode trazer um outro vídeo para vocês sobre isso. Nós também temos o filme Wicked, baseado numa peça super clássica da Broadway. Também é um musical e aqui com os cenários construídos do absoluto zero. Para criar um dos cenários principais, a equipe de direção de arte precisou plantar 9 milhões de tulipas para ter aquele resultado super colorido que a gente vê no filme. Já imaginou que doideira? Todas as filmagens aconteceram no estúdio no Reino Unido e a equipe precisou usar muito motion capture, muitas técnicas de VFX para poder criar os cenários e dar vida aos personagens de forma hiperrealista. A gente também não sabe quais câmeras exatamente foram utilizadas, mas nós sabemos que o diretor de Wicked costuma trabalhar com câmeras Arri Alexa e Red Monstro, então provavelmente algo nessa linha foi usado também. Na pós-produção, para criar esses efeitos, né, já que pouca coisa foi feita de forma prática, usaram softwares como Houdini e o Nuke para as composições. E uma curiosidade muito interessante é que o filme foi editado no Avid Media Composer usando um Apple Vision Pro. Sim, o óculos de realidade virtual da Apple. Achei muito interessante, muito inovador, na minha opinião, combina com o que eles quiseram produzir ali pra dentro do filme. E falando em coisas diferentonas, e o filme A Substância, hein? Eles usaram muita maquiagem prática pra conseguir criar ali aquela estética de body horror que a gente chama, né? Ficou bem perturbador e chamou muita atenção das pessoas. É um filme onde muita coisa bizarra acontece, mas apesar disso, na fotografia foram usadas as câmeras mais tradicionais, a Red Komodo e a Arri Alexa Mini LF. Mas a iluminação é que precisou pegar pesado aqui ao longo desse filme para criar contraste. O drama que rola dentro desse filme precisava dessa iluminação mais intensa, bastante marcada e até desconfortável. Isso fica bem perceptível nas cenas do filme e a gente vê também que a pós-produção precisou marcar bastante os tons mais frios e mais dessaturados ao longo da trama, deixando destacado ali os tons de pele, afinal de contas,
certezas o filme fala bastante sobre esse assunto da estética humana, né? O desafio foi focar nisso ao mesmo tempo que intensificasse a atmosfera misteriosa desse filme. Já em Um Completo Desconhecido, filme que retrata a vida de Bob Dylan, ambientado ali nos anos 60, usou câmeras Sony Venice 2, que são bastante versáteis e pensadas principalmente para capturar cenas em baixa luz. Elas têm um excelente desempenho nessa área. O diretor optou por lentes Cooke S7 para dar um look mais suave e orgânico na imagem, que é essa visão que a gente consegue com essas lentes. E claro, um uso muito extensivo de iluminação natural ao longo da maioria das cenas. Para ter essa pegada mais nostálgica no filme, também foram intensificadas as questões de granulação na imagem, e o próprio color grading também trouxe os tons para deixar a estética um pouco mais nostálgica ao longo do filme todo. E um dos filmes com a cinematografia mais diferente é Nickel Boys. É um filme pensado para ser com a perspectiva de primeira pessoa, colocando a câmera como se fossem os olhos dos protagonistas em muitos momentos. Como também é um filme que se passa no passado, foram escolhidas as câmeras Arri Alexa 65 e a Panavision DXL2. E a direção de arte e a direção de fotografia precisaram trabalhar juntas ali para criar um visual que lembrasse bastante a estética dos filmes analógicos antigos da Kodak, que eram clássicos ali de câmeras analógicas disponíveis para qualquer pessoa comprar assim e usar no dia a dia, né, para tirar suas fotos, guardar suas memórias. E eles usaram lentes anamórficas da Panavision para ajudar a recriar o visual dos anos 60, com aquela estética dos flares que chama bastante atenção e que dá um visual bem interessante pro filme também. E na pós-produção também foi intensificado um pouquinho mais no color grading a questão do grão e dos tons pra gente poder ter essa estética bem nostálgica pro filme todo. Mas e aí, qual desses filmes mais te chamou a atenção? Me conta aqui nos comentários. E você lembra que eu falei que o filme Ainda Estou Aqui usou a mesma câmera que eu tô usando pra gravar esse vídeo? Então, se você quiser conhecer essa câmera melhor, você pode clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela agora, que eu te explico todos os detalhes dessa câmera, as indicações, quanto que ela custa, enfim, você pode dar uma olhadinha no vídeo pra entender mais, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de cinema e audiovisual. Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê no próximo conteúdo por aqui. Até lá, tchau!